Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um semestre do curso de Engenharias e a disciplina de Cálculo Diferencial Integral 3. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em Matemática, doutoranda e mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Nessa disciplina, nós vamos dar continuidade aos estudos que nós temos realizado até o momento. Então, você já passou pela disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1, Cálculo Diferencial Integral 2 e agora nós vamos dar continuidade a esses estudos. Então, nós vamos continuar estudando aquelas funções de duas ou mais variáveis. No Cálculo Diferencial Integral 2, nós vimos a respeito de funções de duas variáveis, vimos como calcular uma integral dupla e agora nós vamos estender esses conceitos. Nós vamos falar a respeito de funções de três variáveis reais, nessa nossa primeira aula. O objetivo da nossa aula de hoje é justamente estudar a fundo essas integrais triplas, E para aqueles que estão fazendo mediação via Skype, acompanhem comigo no quadro qual é o endereço. mariana.guerra. Então, mande as suas dúvidas, Se você tem alguma dúvida, mande essas dúvidas durante a nossa aula, tanto via Skype quanto via chat. Como eu falei, o objetivo da nossa aula é estudar mais a fundo essas integrais triplas, que é uma continuação daquilo que você já viu em disciplinas anteriores. E por isso é fundamental que você reveja todo o material de Cálculo Diferencial Integral 2, Cálculo Diferencial Integral 1, além também de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial. Então, todos os conceitos que vocês viram nessas três disciplinas, eles serão fundamentais para o andamento da nossa disciplina. Então, reveja esse material, refaça alguns exercícios, para você conseguir acompanhar bem a nossa disciplina. O objetivo é trabalhar as integrais triplas na nossa aula, mas mais a fundo as aplicações. Pensando nessas aplicações, nós vamos responder algumas perguntas durante a nossa aula de hoje. Acompanhe no quadro quais são essas perguntas. Como que a gente pode calcular o volume de regiões tridimensionais, Como que a gente pode associar o conceito de integrais triplas para o cálculo de volume de regiões tridimensionais? E mais, não só regiões regulares, o nosso foco são naquelas regiões irregulares, que em princípio a gente não sabe como calcular o volume. Além disso, como determinar integrais de funções de três variáveis? Determinar a integral de funções de duas variáveis é algo comum já para você. Você já tem, Você já viu esse conteúdo. E agora nós vamos ver como que a gente vai associar esse conceito de integrais a funções de três variáveis. Além disso, uma das aplicações do cálculo diferencial integral, Uma das aplicações do cálculo de integrais é justamente determinar o centro de massa de regiões tridimensionais, que também não é um conceito novo para você. Então, você já em algum momento já se deparou com alguns desses conceitos. Agora nós vamos estendê-los. Antes a gente estudava para funções de duas variáveis, agora a gente vai ver o que acontece quando nós estamos trabalhando com funções de três variáveis reais. Então, para a gente entender a respeito desse conceito de funções de três variáveis reais, como calcular essas integrais, como calcular o centro de massa, como que a gente associa o volume ao cálculo de integrais, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios. Que conhecimentos são esses? Acompanhe no quadro. Operações fundamentais e expressões no conjunto dos números reais. Então, aquelas operações básicas, soma, multiplicação, divisão, de fração, multiplicação de fração, essas operações que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Ângulos, como que eu determino um ângulo? O que é um ângulo? Vetores, produto escalar e produto vetorial. O que são esses vetores? Como que eu calculo um produto escalar? Como que eu calculo um produto vetorial? Esses daqui são conceitos que você viu em geometria analítica e álgebra vetorial. Por isso, eu aconselho você, eu não estou lembrado o que são vetores, o que são produtos escalar, professora. Então, vá até o seu material da disciplina, reveja, veja o que é a definição, refaça alguns exercícios, porque esses conceitos, eles serão importantes para você. Nós também vamos ver funções de várias variáveis, Nós já vimos funções de duas variáveis reais, funções de uma variável real, derivadas parciais. Como que eu calculo a derivada quando a minha função ela tem mais de uma variável real? Integrais definidas, indefinidas e iteradas. Essa daqui está relacionada ao cálculo de integrais duplas. Noção intuitiva de densidade e massa e coordenadas polares. Esses assuntos aqui, eles são assuntos que você já viu
lá em Cálculo Diferencial e Integral 2. Então, reveja o material se você tem alguma dúvida, volte no seu material, veja os conceitos, faça exercícios. Porque, como eu disse, eles serão de extrema importância para a nossa aula, para o estudo do cálculo das integrais triplas. Então, é importante que você faça essa retomada de conteúdos, faça essa retomada de conceitos, para que você consiga entender bem o conceito de integrais triplas. Para a gente trabalhar esse conceito, né, uma situação geradora de aprendizagem, ela nos é posta. E que situação é essa? Ela envolve o estudo, né, do Congresso Nacional. Acompanhe no quadro. O Congresso Nacional é uma obra, né, do nosso arquiteto Oscar Niemeyer, e ele é composto de quais estruturas? Nós temos aqui um edifício horizontal, que é esse edifício aqui. Nós temos a cúpula voltada para baixo, que representa a Câmara dos Deputados. Nós temos a cúpula voltada para cima, que é o Senado Federal. E nós temos aqui duas torres de 28 andares cada. A nossa situação geradora de aprendizagem da aula é justamente fazer um estudo dessa estrutura, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que você trabalha em uma empresa de engenharia e foi designado responsável por todas as obras e melhorias estruturais deste edifício. Para que tudo aconteça da melhor forma possível, você será incumbido de desempenhar alguns cálculos, a fim de aperfeiçoar essas tarefas. Tarefas que vão envolver o cálculo de volume, a determinação de um plano, o cálculo da área de uma superfície, entre outras situações. Então, a nossa aula ela vai girar em torno de estudar essa estrutura do Congresso Nacional e fazer algumas tarefas. Vamos dar início à nossa primeira tarefa? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, nessa ideia que a gente tem várias tarefas, né, envolvendo essa revitalização do Congresso Nacional, vamos conhecer a nossa primeira tarefa. Acompanhe. Considerando a estrutura do Congresso Nacional, sua primeira tarefa será encontrar uma forma algébrica para determinar um plano localizado sobre o edifício horizontal. Então, a gente tem que encontrar a forma algébrica de um plano que está localizado aqui, sobre o edifício horizontal. Nessa parte, a gente vai ter uma orientação, que é a passarela de ligação entre os dois edifícios, que é esse aqui, que está em vermelho, essa passarela. Então, a gente vai usar essa passarela para nos auxiliar na determinação desse plano. Além disso, nós também vamos ter como referência a cúpula voltada para cima. E essa tarefa sua, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, você vai imaginar que o centro dessa passarela é exatamente o ponto a partir do qual podemos designar o vetor normal igual a 0, 0, 7. Aqui nós temos, então, o nosso vetor normal, n. Considerando a partir do solo o ponto A, e nós temos um ponto aqui também, 2, 1, 1. Então, como primeira parte da sua tarefa, nós temos que determinar a equação desse plano. Como segunda parte, então, a primeira parte, determinar a equação do plano. Para a segunda parte, você também deverá determinar a equação do plano que toque, ou seja, tangencie a superfície z igual a 8 menos x² menos 4y², em um ponto qualquer. Essa superfície ela é parte integrante da cúpula voltada para baixo. Baseando-se parcialmente na sua primeira resolução,
você seria capaz de determinar a equação do plano que toque a superfície Z no ponto 1, 1 e 3? Então, o que nós vamos ter que fazer? Qual que é o nosso objetivo nessa situação problema? O nosso objetivo é determinar planos, né? No primeiro caso, nós vamos determinar o plano, né, que está sobre o edifício horizontal do Congresso Nacional, e depois nós vamos determinar um plano que tangencia, ou seja, um plano tangente, que toca em um determinado ponto. Então, essas são as nossas duas tarefas para essa primeira situação. Para que a gente resolva essas tarefas, nós vamos ter que relembrar de conceitos, né, anteriores, conceito de vetor, conceito de plano. Como que eu determino, né, um plano? O que é necessário para que a gente faça essa determinação do plano? Qual que é a diferença entre o plano e plano tangente? Será que eu faço o mesmo processo? Como que é o processo para essa determinação do plano? E é isso que nós temos no quadro, acompanhe. Então, um plano, ele é determinado, veja, a partir de um ponto, P0, que ele é composto pelas coordenadas x0, y0 e z0, e de um vetor ortogonal, ou seja, normal, que é o vetor n, A de coordenadas A, B e C. Então, seja P um ponto x, y, z, né, um ponto qualquer de um plano, nós vamos considerar o vetor formado pelo esse ponto P e P0, que está aqui representado. Ó. Aqui nós vamos ter o P0, então nosso vetor ele tem origem em P0 e vai até a extremidade de P. Esse é o vetor formado por esses dois pontos. Como que eu sei quais são as coordenadas desse vetor, né? Nós vamos fazer x menos x0, y menos y0, z menos z0. O que é isso? Coordenada de um ponto menos a coordenada do outro ponto, né? É assim que a gente vai descobrir quais são as coordenadas desse vetor. Assim, P pertence ao plano se N for ortogonal ao vetor P0, ou seja, o produto escalar, né? Eu tenho que o produto escalar dessas funções, desses vetores, é zero, ou seja, P0, P, produto escalar com N é igual a zero. Então, quando que eu sei que um vetor ele é ortogonal? Quando o produto escalar entre esses vetores é igual a zero. Mas o que é produto escalar? É um conceito anterior, né? Produto escalar, nós vamos multiplicar coordenada a coordenada do vetor, depois nós vamos fazer a soma. Nós vamos ver como é isso, né, no exemplo, mas o que você precisa lembrar? Quando que um vetor é ortogonal ao outro? Quando o produto escalar entre esses vetores é igual a zero. E utilizando essa ideia de que o vetor é ortogonal ao outro, quando o produto escalar é zero, que nós vamos determinar a equação do plano. Acompanhe no quadro. Então, utilizando a ideia de que o produto escalar é zero, nós vamos colocar as componentes de cada um dos nossos vetores. Esse vetor, que é o vetor que a gente formou, ele tem as componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0. E o vetor n, ele tem as componentes a, b e c. O que é o produto escalar? Eu vou multiplicar a primeira componente desse vetor com a primeira componente desse vetor, que nós temos aqui. E somar com a multiplicação da segunda componente desse vetor com a segunda componente do segundo vetor. E depois nós vamos somar a terceira componente do primeiro vetor vezes a terceira componente do terceiro vetor. Quando a gente faz a distributiva, né, aqui desses parênteses, nós vamos chegar aqui. A equação geral do plano é ax mais by mais cz mais d. Isso é igual a zero, porque a gente partiu dessa igualdade aqui. Mas só que esse d, quem que é esse d, né? Esse d, ele relaciona as componentes do nosso vetor com o ponto fixo que nós temos. Então, ele vai relacionar e vai multiplicar a componente do vetor vezes a primeira componente do nosso ponto. Então, ele vai relacionar as componentes do vetor com a do ponto fixo. Então, é assim que a gente determina a equação de um plano. Para eu determinar a equação geral do plano, então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um ponto e de um vetor normal, ou ortogonal. Mas e quando a gente quer determinar a equação de um plano tangente? Ou seja, aquele plano que toca em algum ponto a nossa superfície. Ele vai tocar em um ponto apenas a superfície. Nós temos essa superfície de equação f de x, y, z, né? Uma função de 3 variáveis reais, igual a k, com k sendo uma constante. Nesse ponto, como que eu sei? A gente vai precisar do ponto, mas a gente também precisa de um vetor normal.
Só que aqui, quando a gente calcula a equação do plano tangente, esse vetor normal ele vai assumir um vetor já conhecido pela gente, que é o vetor gradiente. Lembre-se lá, quando a gente estudou derivada direcional, a gente via esse vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? São as derivadas parciais, né, da minha função em relação a x, em relação a y e em relação a z. Então, para a gente determinar um plano, o que nós vamos precisar? De um ponto e de um vetor normal. Tendo isso, a gente consegue fazer a determinação desse ponto, desse plano. Lembrando que o produto, quando um vetor é ortogonal, quando o produto escalar é igual a zero. Então, com essas informações, a gente consegue determinar um plano. E o plano tangente? Nós precisamos da mesma ideia, um ponto e um vetor. Só que aqui, o nosso vetor ele tem um nome especial, ele tem uma forma especial, que é o nosso vetor gradiente, que é as derivadas parciais da nossa função da superfície, né? Derivada em relação a x, em relação a y e em relação a z. Então, com essas ideias, nós temos condições de resolver a nossa situação problema. Acompanhe. Qual que é a nossa primeira parte? A gente tem que determinar a equação do plano sobre o edifício horizontal. Então, a gente tem que determinar a equação de um plano que passa aqui. Nós temos o vetor n e nós temos o ponto A. Se a gente tem esses dois elementos, a gente consegue, então, determinar. Olha, o nosso ponto A é o 2, 1 e 1, e nós temos o vetor ortogonal ou normal, você pode encontrar esses dois valores como sendo 0, 0 e 7. Com esses dois valores, então, a gente consegue encontrar a equação. Lembre-se lá, qual que era a equação geral do plano? AX mais BY mais CZ mais D. Isso é igual a zero. Quem que é o A? É a primeira componente do vetor. Quem que é o B? É a segunda. Quem que é o C? É a terceira. Então, quem que é a primeira componente do vetor? 0, 0, 7. E o D, a gente vai encontrar ele daqui a pouquinho. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que 7Z mais D é igual a 0. Como que a gente encontra os D? A gente joga o ponto. A gente não tinha que o ponto A era 2, 1 e 1? A gente substitui o valor do Z. Quem que é o valor do Z? É 1. Então, 7 vezes 1 mais D é igual a 0. D é igual a 7. Então, nós temos que a equação do plano é 7Z menos 7. A gente ainda poderia dividir essa equação por 7, tendo a equação do plano Z menos 1 igual a 0. Então, primeira parte, ok, determinamos a equação do plano. Agora, a gente tem que determinar a equação do plano que tangencia a superfície Z igual a 8 menos x² menos 4y², do ponto P, 1, 1 e 3. Eu trouxe aqui a representação para você. Nós temos que encontrar a equação desse plano que está aqui, ó, que está tangenciando essa superfície em rosa. Como que a gente vai encontrar isso? A gente precisa do vetor gradiente dessa superfície. Só que a gente precisa escrever essa superfície em função, né, uma função que descreva a superfície. O que a gente pode fazer? Escrevendo essa função, nós vamos ter que f de x, y, z é igual a 8 menos x² menos 4y² menos z. Aqui é z, perdão, não é z ao quadrado, não. Menos z. Observe que se a gente faz, né, f de x, y, z igual a 0, a gente retoma a essa equação. Então, essa daqui é a função que vai descrever a superfície que a gente está querendo encontrar o nosso plano tangente. O que a gente fez aqui? A gente pegou o z, passou ele para o outro lado da igualdade e colocamos igual a f de x, y, z. Foi isso que a gente fez em termos mais gerais. Qual que é o vetor normal? Nós lembramos que o vetor normal é o vetor gradiente. Se é o vetor gradiente, a gente tem que calcular, né, as derivadas parciais da nossa superfície. Nossa superfície é f de x, y, z igual a 8 menos x² menos 4y² menos z. Então, a gente vai ter que relembrar como que a gente calcula derivadas parciais. Vamos lá, eu tenho agora uma função de 3 variáveis reais. A gente pode derivar todas ao mesmo tempo? Não. A gente primeiro vai derivar em relação a x. Quando a gente deriva em relação a x, as variáveis y e z a gente considera como constante. Lembra-se, derivada de constante é 0.
E quando eu tenho uma constante multiplicando uma variável, né? Então a gente tem que usar a regra do tombo, que é aquela que cai o expoente, multiplica e diminui 1 no expoente. Então a gente vai usar essas regras. Lembre-se sempre, se eu estou derivando em relação a uma variável, as demais, elas são constantes. Usando essa ideia, vamos fazer a derivada parcial dessa função. Acompanhe. Então vamos lá. Derivada parcial em relação a x dessa função. O 8 é constante, 0. Derivada de menos x ao quadrado, regra do tombo, menos 2x. A derivada em relação a y. Aí aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0 em relação a x. Terminamos. Agora vamos derivar em relação a y. Derivada em relação a y, 0, 0. A derivada de 4y ao quadrado, o 2 tomba e multiplica o 4, menos 8. E eu diminuo 1 no expoente. Então, menos 8y. Derivada de z em relação a y é 0. Né? Derivada agora parcial em relação a z. Aqui é 0 porque é constante, aqui também é 0 porque é constante, mas a gente tem aqui menos z. Qual que é a derivada de menos z? É igual a menos 1. Só que agora não basta a gente calcular as derivadas parciais. A gente tem que calcular no ponto dado. Qual que foi o ponto dado? 1, 1 e 3. Então agora nós vamos substituir esses valores na nossa derivada, no nosso vetor gradiente. Então substituindo o x por 1, o y por 1, aqui a gente não tem z, então a gente mantém. Nós vamos ter esse vetor gradiente, menos 2, menos 8 e menos 1. Utilizando, então, essa ideia que nós temos, né? Como que a gente calcula a equação do plano? Lembre-se lá, era assim, ó, a que multiplica x menos x0, mais b que multiplica y menos y0, mais c que multiplica z menos z0. Quem que é o a? A primeira componente do nosso vetor, menos 2. Quem que é o x0? A primeira componente do nosso ponto. Quem que é o b? A segunda componente do nosso vetor. Quem que é o y0? A segunda componente do nosso ponto. Quem é o c? A terceira componente do nosso vetor. E quem que é o z0? É a terceira componente do nosso ponto. Então, se a gente faz a distributiva, né, desses valores e faz a soma, nós vamos chegar aqui a menos 2x menos 8y menos z mais 13 igual a 0, né? E se eu multiplicar aqui por menos 1, nós vamos ter 2x mais 8y mais z menos 13 igual a 0. Essa é, então, a equação do plano que vai tangenciar a superfície. Nessa situação, então, a gente encontrou, né, equações de plano. Qual que é a diferença de uma parte para outra? Na primeira, a gente queria uma equação geral de um plano, então a gente precisa de um vetor e de um ponto. Na segunda parte, a gente queria um plano tangente. Nesse caso, a gente também precisa de um ponto e de um vetor. Só que no caso aqui, o vetor é o vetor gradiente calculado naquele ponto. E assim, a gente finaliza a nossa primeira situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, continuando essa ideia da revitalização do Congresso Nacional, nós temos uma segunda tarefa. Acompanhe no quadro. Imagine que você e sua equipe terão que substituir alguns pedaços feitos de concreto de algumas regiões das paredes da cúpula maior. Entretanto, é sabido que apesar dela ter um formato geométrico, esse não é regular. Por isso, você precisará aplicar os seus conhecimentos sobre integrais. Então, as integrais, elas não são úteis quando a gente quer calcular volume, né, de situações, quando a gente quer calcular volume de regiões que não são regulares. Comparando-se com o tamanho total do edifício, esses pedaços contemplarão pequenas regiões. Para não desperdiçar material, tempo e demanda de mão de obra, você deverá fazer um teste em apenas um espaço tridimensional dessa região, que se aproxima muito de um paralelepípedo.
e sendo assim, poderá ter uma função escrita em coordenadas cartesianas. Então, a gente já vai trabalhar com coordenadas cartesianas. Após terminar os seus esboços a respeito dessa tarefa, você concluiu que a região contemplará uma integral tripla e será indicada por volume, é a integral tripla, sobre uma região. Aqui nós temos a função constante 1 dv. Então, nós vamos ver como calcular isso. E que região é essa? Ele já falou, olha, que é uma região que se aproxima muito de um paralelepípedo. Então, vamos ver quais são, né, as medidas desse paralelepípedo. Então, R, ele é considerado um paralelepípedo retângulo, cujas medidas são o produto cartesiano do intervalo de 1 a 2, com o intervalo de 1 a 5, com o intervalo de 1 a 3. O que isso significa? Que essa é a variação do meu x, essa é a minha variação do meu y e essa é a variação do z. Então, o meu x está variando de 1 a 2. O meu y aqui, ó, o x varia de 1 a 2. O y está variando de 1 a 5. E o z, o y está variando de 1 a 5 e o z está variando de 1 a 3. Quando a gente, né, olha para isso como todo, a gente tem essa região que é um paralelepípedo. E aí, nós temos a nossa questão, né? Como determinar o volume dessa região? Então, como que a gente vai fazer para determinar o volume? Agora, a gente tem uma região tridimensional, a gente tem um paralelepípedo. Até o momento, a gente sabia calcular quando a gente tinha um retângulo, né? E agora, como que a gente faz para calcular com uma variável a mais? Sabe aquelas estratégias que você viu lá em cálculo diferencial integral 2? A gente vai utilizá-las aqui. Só que agora nós vamos fazer uma extensão. A ideia para o cálculo das integrais triplas é a mesma. A diferença é que agora a gente tem uma integral a mais para ser resolvida. Mas aquela ideia que eu resolvo primeiro uma integral, o resultado dessa integral eu integro em relação a outra variável, ela se mantém aqui. A diferença é que agora nós vamos ter que resolver outra integral. Essa é a única diferença, né? Mas como que é definido, então, essa integral tripla? Porque antes a gente tinha, né, no R2, agora a gente tem no R3. Como que é definida essa ideia da integral tripla? Acompanhe no quadro. Por definição, nós vamos ter uma função que ela é de B em R, onde esse B é a região, né, cujo nós temos todos os pontos x, y, z, pertencente ao R3, com o x variando de A a B, o y variando de C a D e o z variando de U a V. O que é isso quando a gente olha para o gráfico, quando a gente olha para a representação tridimensional da situação, né? O que é? É essa representação aqui, ó. Nós temos uma caixa. Pense numa caixa de sapato, pense numa caixa, num paralelepípedo. E o que a gente faz com esse paralelepípedo? A gente quer calcular o volume desse paralelepípedo. Nós vamos particionar esse paralelepípedo em pequenas partezinhas. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o nosso paralelepípedo, ele particionado. Só que essas partes, elas vão ter a mesma medida, as mesmas dimensões. Que dimensões são essas? Vamos olhar aqui, ó. Delta y, delta x por delta z. Então, nós temos todos esses cubinhos que estão aqui dentro, né, todos esses paralelepípedos, eles têm essas dimensões. A gente pegou uma caixa grande e dividiu em um monte de partes pequenininhas. Se eu quero calcular o volume dessa parte, o ΔV, ele não vai ser a multiplicação das três medidas, então vai ser ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Esse é o meu volume. Se eu somar todos os volumes, nós vamos ter volume dessa área. Só que a gente, além de somar todos esses volumes, nós vamos precisar fazer algo a mais. Nós vamos precisar multiplicar esse volume, que a gente viu que é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Nós vamos precisar multiplicar por essa imagem. O que é essa imagem? Pense lá na caixa. A gente pega um ponto daquela caixa e eu calculo a função naquele ponto que a gente pegou de cada um dos cubinhos. Quando eu faço isso, nós vamos ter essa imagem. Então, o volume daquela caixa vai ser o quê? A soma dessa multiplicação. E isso daqui é a soma tripla de Riemann. Riemann, a gente já viu ele também em disciplinas anteriores, quando a gente vai definir integral simples, nós temos a soma de Riemann. E aqui nós temos a soma tripla para a integral tripla, né? Mas o que acontece? Lembre-se, quando a gente dividir uma região em retângulos,
nós queríamos que essa região ela tivesse quanto mais retângulos, melhor era a minha área. Aqui nesse caso não é diferente. Quanto mais caixinhas a gente dividir o nosso paralelepípedo, melhor é a minha área. Então o que a gente faz no meu volume? A gente vai calcular o limite quando esse número de caixas ele vai para o infinito. Essa é a definição de integral tripla. É claro, o limite ele tem que existir. Então a integral tripla é a soma de todas essas caixinhas, né, do produto entre a imagem vezes o ΔV, que é o volume de cada uma dessas caixinhas. E um resultado importante que nós temos é que a integral tripla, ela existe se a função f ela for contínua. Mas a gente vai ficar fazendo essa soma, dividindo a região em várias caixinhas? Não. Nós vamos usar um teorema muito importante, que é o resultado do teorema de Fubini, que é o método prático para a gente resolver esse tipo de integral, para a gente resolver essas integrais triplas. Então, se f é contínua, na caixa retangular B, que varia de A a B, de C a D e de U a V, então, a integral tripla sobre essa região da função, ela vai ser a integral tripla, né, com cada uma das variações. E aqui eu chamo a sua atenção. Você deve ficar bastante atento quando você estiver montando a sua integral. Observe que a gente tem cores diferentes aqui. Por quê? Em verde, a gente tem a nossa função. A primeira integral que a gente vai resolver, o limite de integração é de A a B. Então, a gente vai resolver em função de quem? Quem que está variando de A a B? X. Então, a gente resolve em relação a dx. A segunda integral, o limite de integração é de C a D. Quem que está variando de C a D? Y. Então, a gente vai resolver a segunda integral em relação a Y. A última integral, ela está variando de U a V. Quem que está variando de U a V? Z. Então, a gente vai resolver dz. Né? Isso, aí a gente faz o cálculo, né, dessas integrações. Primeiro resolve a de dentro, o resultado a gente integra em função da outra variável e o resultado a gente integra novamente, né? E existem 6 ordens diferentes que a gente pode mudar montar essa integral. O que você tem que tomar bastante cuidado? E eu estou salientando isso porque é um erro muito comum. A ordem de integração. Se eu vou escrever assim, ó, limite de variação, x, y, z. Então, lá dentro da minha integral, quem que eu vou resolver primeiro? Z. Então, nós vamos ter dz, dy, dx. A gente sempre vai avaliar a nossa integral de dentro para fora. O limite de integração, ele tem que corresponder à variação que a gente colocou lá, porque senão vai dar errado o cálculo da integral. E como a gente tem essas coordenadas cartesianas, né, em retangulares, o que acontece? A gente tem 6 possíveis. Ah, e se eu mudar, vai dar resultado diferente? Não. Quando a gente tem extremos de integrações constantes, né, com números, essa ordem ela não importa. Você vai escolher a ordem de acordo com o que for melhor para você, o que você achar melhor. Mas em outros casos, essa ordem vai importar e a gente vai ver hoje, na aula de hoje, quando que isso acontece. Com isso, a gente já consegue calcular o volume da nossa situação. Acompanhe no quadro. Então, a gente quer calcular o volume do paralelepípedo. Então, a gente sabe que o volume é a integral tripla sobre essa região de 1, a função constante, a gente não escreve, mas ela está ali, dv. A gente tem também qual é essa região. A nossa região não é a variação de 1 a 2 de x, a variação de 1 a 5 de y e a variação de 1 a 3 de z. Então, você pode observar essas duas representações. Ou assim, com um produto cartesiano de intervalos, ou assim, x, y, z pertence ao R3 e ele traz as variações de cada uma. Montando a integral, eu quero escrever x, y, z. Então, eu escrevi a variação de x, variação de y e variação de z. A ordem é o contrário do que você escreveu a integral. Nós vamos integrar primeiro em relação a z, depois em relação a y e, por fim, em relação a x. Essa é a única ordem? Não. Nós temos outras 5 possíveis ordens. E se eu quisesse escrever zyx? Então, aqui eu escrevi a variação de z, a variação de y e a variação de x. Quem que eu vou resolver primeiro? X. Então, a ordem de integração
É o contrário da ordem que você escreveu a integral. Então, aqui primeiro é dx, depois é dy e, por fim, é dz. Então, essa é a ordem. Então, quando for montar as integrais, atente-se a essa ordem. Então, vamos resolver essa integral. A gente montou, então, dz, dy, dx. A gente poderia resolver da outra forma? Poderia. Iria dar o mesmo resultado? Iria. A gente optou por resolver dessa forma. Faça como exercício na sua casa, faça em outras ordens, né, das outras ordens, e veja que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Vamos integrar primeiro em relação a z. Aqui nós temos 1. Integral de 1 é z. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, aplicando o ponto 3 e 1, 3 menos 1, 2. 2 é um valor constante, tanto em relação a y quanto em relação a x. Então, o que vai acontecer? A gente pode pôr ele aqui multiplicando o resultado das integrais. Então, nós temos aqui. Vamos resolver agora a nossa próxima integral em relação a y. Aqui nós temos 1. Integral de 1 é y. E nós vamos aplicar no ponto 5 e 1. Usando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter 4. Então, a gente já reduziu para uma integral. O 4 é um valor constante. Então, eu posso multiplicar pelo resultado da integral. 4 vezes 2, 8. E sobrou a integral aqui. A gente tem 1 novamente, dx, de 1 a 2. Integral de 1, x. Aplicados no ponto 2 e 1, usando o teorema fundamental do cálculo, 2 menos 1, nós vamos ter 1 vezes 8, 8. Unidades de volume. Essa é uma nomenclatura que você vai ver, né? É uma abreviação muito comum quando a gente está calculando o volume e ela só está ali representando, falando que tem alguma unidade. Poderia ser metros cúbicos, centímetro cúbico, poderia ser outra medida. Mas como a gente não sabe qual a medida, então a gente coloca UV, unidades de volume. O que é importante você saber se atentar quando for trabalhar com o cálculo das integrais triplas. A ordem de integração. Quando a gente tem extremos os limites de integração constantes, você pode escolher a ordem que você vai colocar. Mas lembre-se, se eu tenho uma integral com os limites de variação em y, eu tenho que resolvê-la em y. Isso é muito importante, né? E com isso, nós resolvemos a nossa segunda situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos à nossa terceira situação-problema. Acompanhe. Em continuidade nas práticas das obras de revitalização do Congresso Nacional, sua equipe deparou-se com um entrave ao ter que solucionar alguns problemas de dutos e encanamentos localizados dentro das paredes externas da cúpula menor do edifício. Um estagiário detectou que esses dutos se encontram atrás de uma placa com formato triangular e fez o esboço dessa região, que é essa região que nós temos aqui, que é um tetraedro, né? Quando a gente olha em 3 dimensões. Debatendo com os demais membros da equipe, chegou-se à conclusão que para mexer na estrutura dessa parede, seria necessário que se ocorresse apenas nessa superfície. Assim, através dos cálculos obtidos no escritório, a fim de determinar tal região, obtiveram a equação 2x mais y mais z igual a 1, que é a equação de um plano, né? Como modelo. Entretanto, eles se depararam com uma situação a ser resolvida. Seria preciso determinar o centro de massa e o volume da região. Como que você, então, poderia resolver esse problema matemático? O cálculo do volume da região, a gente já sabe como faz. A gente precisa calcular a integral tripla sobre uma região de 1 dV. A gente precisa, então, descobrir qual é essa região que a gente vai calcular a integral. O cálculo do centro de massa, ele é análogo a essa ideia. O que muda? A função que a gente vai integrar. A região, ela vai ser a mesma, tanto para o centro de massa quanto para o volume. O que vai mudar é a função que a gente vai integrar em cada um dos casos. Nós temos que relembrar como encontrar o centro de massa, né? Agora nós temos uma função de 3 variáveis.
Como que eu faço, então, para encontrar esse centro de massa? Acompanhe no quadro. Se a função densidade de um sólido que ocupa a região E é dada por ρ de x, y, z, em unidades de massa por unidade de volume, em qualquer ponto x, y, z. A massa vai ser dada pela integral tripla sobre a região E da densidade. Então, para calcular a massa, a gente precisa da região E e da densidade. O volume, olha, é a integral tripla sobre a região, só que aqui no caso a nossa função ela é 1. Essa é a diferença do cálculo da massa para o cálculo do volume. Qual que é a diferença? A função. Mas a gente quer o centro de massa. Para a gente calcular o centro de massa, a gente precisa dos momentos em relação aos três planos, né? Nós já vimos isso quando a gente calculava centro de massa de funções de duas variáveis reais. A ideia aqui vai ser a mesma. Como que a gente calcula esses momentos? O momento em relação ao plano YZ é a integral tripla de E de x vezes a densidade. O momento em relação ao plano XZ é a integral tripla sobre a região E. Observe que a região é a mesma, mas quem que é a função? Y vezes a função densidade. O momento xy em relação ao plano XY é a integral tripla sobre a região E da função Z vezes a densidade. Qual que é a diferença entre esses três momentos? No primeiro momento, a gente multiplica x vezes a densidade. No segundo momento, y vezes a densidade. E no terceiro momento, z vezes a densidade. Então, essa é a diferença para a gente calcular esses momentos. Em cada um, a gente multiplica uma variável pela densidade. Por que isso? Porque para calcular o centro de massa, pensa, o centro de massa é um ponto. Se é um ponto, ele tem coordenadas. E as coordenadas desse centro de massa, elas são dadas por x barra, y barra e z barra. Quem que é o x barra? É o momento em relação ao plano YZ dividido pela massa. Quem que é o y barra? O momento em relação ao plano XZ dividido pela massa. E o z barra? O momento em relação ao plano XY dividido pela massa. Então, para encontrar o centro de massa, a gente vai precisar resolver quantas integrais? 4. A gente precisa resolver uma integral da massa, que é a integral tripla sobre a região E, da função densidade. E depois a gente precisa calcular ainda as 3 integrais, uma para cada momento. Para achar o centro de massa, a gente divide o momento pela massa. Momento pela massa, momento pela massa, e a gente encontra as coordenadas do centro de massa. Mas além disso, a gente também vai ter que calcular o volume. Então a gente precisa encontrar mais uma integral. Então nós vamos ter que resolver 5 integrais triplas. Mas essas integrais triplas, o que vai diferir uma da outra? A função que a gente está integrando. Porque a região, ela vai ser a mesma para as 5. Então a gente tem que saber identificar muito bem sobre qual região que nós estamos calculando essas integrais. E é isso que nós vamos fazer no quadro. Acompanhe. Então a gente tem essa representação, né, do nosso plano, que é o esboço, né, que fizeram a respeito da situação. Nós temos que é o plano 2x mais y mais z igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar a letra z. Eu vou isolar a variável z. Isolando a variável z, nós vamos ter 1 menos 2x menos y, que é esse plano que está inclinado aqui, ó. Esse plano que está cortando aqui, que essa é a representação desse plano. Mas vamos imaginar, eu tenho esse plano cortando e eu tenho aqui o plano x, y. Esse plano, ele cresce indefinidamente para cá, né? Para baixo. Ele é infinito. E ele vai, em algum momento, cortar, ele vai interceptar o plano XY. E essa interseção do plano XY é justamente essa reta em azul aqui. Então, nessa reta, os dois se encontram, o plano Z e o plano XY. Essa reta, ela contém os pontos B, que é o ponto 0 e 1, e o ponto A, que é o ponto meio e 0. Né? Essa reta contém esses dois pontos. Qual que é a equação da reta? Como que eu sei quem que é essa reta? Observe que essa reta está no plano XY. Nesse momento, o z é igual a 0. Se você fizer aqui z igual a 0 e fizer isolar, né, uma letra aqui nessa função,
você vai encontrar que x é igual a 1 meio menos 1 meio de y. Então, você encontra essa equação. Vamos agora avaliar a nossa região no 3D primeiro, porque a gente precisa saber qual que é a variação de z, qual que é a variação de y e qual é a variação de x. Aquela região do plano, aquela região que a gente tinha, ela está representada aqui, ó, no 3D. Eu usei um software para trazer essa representação. O z, ele está variando de quem a quem? O z, observe que ele está variando aqui do plano xy, que a gente representa como 0. Então, o z está variando de 0 até tocar em cima daquele plano que a gente acabou de descobrir qual que é a equação. Z é igual a 1 menos 2x menos y. Então, o z está variando de 0 a esse plano. Analisando, então, a variação do z no 3D, o que a gente faz agora? A gente avalia a variação das outras variáveis no 2D. E o que a gente tem? A gente vai olhar agora para o plano XY. Quando a gente olha para o plano XY, a gente tem essa representação, que é essa reta. Aqui, a gente já sabe qual que é a equação dessa reta. X é igual a 1 meio menos 1 meio de y. Vamos avaliar agora qual que é a variação de x e qual que é a variação de y. O nosso y, ele está aqui, ó. Aqui é o y e aqui é o x. O y, ele está variando de 0 a 1. E o x? O x, se eu pegar qualquer ponto, observe, ele está variando de 0 até a reta. De 0 até a reta. De 0 até a reta. Então, o x, ele varia de 0 a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2y. Essa, então, é a variação de x, y, z. Que nós temos aqui, então, os limites da região E, o y varia de 0 a 1, o x varia de 0 a 1 meio menos 1 meio de y, e o z varia de 0 a 1 menos 2x menos y. O que tem diferente dessa variação para a variação anterior? Na SP anterior, o que nós fazíamos? Nós tínhamos uma situação que a variação, né, era constante. Os limites de integração das nossas integrais, eles eram valores constantes. Naquele momento eu falei que quando os limites são constantes, você pode escolher a ordem da integral, que você quer montar, que você quer integrar. E quando não são? Observe que aqui nessa situação, a gente tem o z, ele depende tanto da variável x quanto da variável y. E o y e o x, ele depende da variável y. Será que seria interessante, por exemplo, a gente integrar primeiro em relação a x, que é um valor constante, depois em y e depois em z? Não. Então, quando os limites de integração, eles possuem uma função em algum dos extremos, você deve avaliar qual que é a melhor ordem para você integrar. Por exemplo, o z, ele depende de x e y. Então, quando eu integrar, né, eu vou ter uma função como resultado, x e y, porque eu vou integrar em relação a z e eu vou substituir os limites de integração. E os limites de integração, eles dependem de x e y. Então, eu tenho ali x e y. Depois, a gente pode integrar em relação a y. Né? Quando eu vou integrar em relação a y, o meu limite, a x, perdão, o limite de integração, ele depende de y. Então, o resultado vai ser uma função de y. E, por fim, eu integro em relação a y, porque os meus limites de integração é 0. Então, quando você tem limites de integração com alguma função nos extremos, você deve avaliar qual que é a melhor. Por quê? O resultado final vai ser um número. Então, você precisa, né? Você não pode ter ao final da sua integral x e y mais 2, por exemplo. Não. Você está trabalhando com as integrais triplas e ela vai dar um resultado, vai dar um número. Então, a avaliação de qual a ordem, nesse caso, é muito importante. Pensando nisso, vamos montar, então, as nossas integrais. Acompanhe. Então, nós sabemos que a densidade é Kz, com K maior que 0, e nós temos que montar, né, a massa, essa integral tripla, sobre essa região E, que a gente já encontrou quais são os extremos da densidade. Então, montando, como eu falei, ó, primeiro eu trouxe os limites de integração de Z, então vou resolver primeiro em Z, depois em X e, por fim, em Y, que nós temos limites constantes. Então, isso é necessário que você avalie qual que é a melhor ordem para você integrar. Então, integrando primeiro Kz, o K é uma constante. Então, a gente pode multiplicar ele pelo resultado das três integrais.
Então, multiplicando, integrando z, qual que é a integral de z? Z ao quadrado sobre 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o zero e 1 menos 2x menos y no lugar do z, que é isso daqui em vermelho. Para resolver agora essa integral, nós vamos usar a substituição, porque agora a gente vai resolver em relação a x, que está em azul. Nós vamos usar o método da mudança de variáveis ou substituição, que é uma estratégia que você viu em cálculo diferencial integral 2. Nós vamos chamar de u, o que está dentro do parênteses, e nós precisamos associar du com dx. Usando a substituição, nós vamos obter o seguinte resultado. Então, o resultado está aqui, ó. Menos 1/6 de 1 menos 2x menos y ao cubo, calculado no zero e no 1/2 menos 1/2 de y. Aqui, o 1/6, a gente pode... Aí aqui, então, a gente vai substituir esses valores e quando a gente substituir esses valores, nós vamos ter 1/6, 1 menos y ao cubo, né? A integral disso agora em relação a y. Observe que 1/6 é um valor constante, então a gente pode multiplicar por k sobre 2. Você deve estar se perguntando de onde surgiu esse k sobre 2, e ele surgiu daqui. A gente tinha meio, quando eu multipliquei por k, nós vamos ter k sobre 2. Então, multiplicando esse 1/6 por k sobre 2, nós vamos ter k sobre 12, integral de 0 a 1, de 1 menos y elevado ao cubo. Para resolver essa integral, nós também vamos usar a substituição ou método da mudança de variáveis. Você pode encontrar esses dois nomes nos livros didáticos. Utilizando a substituição, nós vamos ter esse resultado. Quando a gente substitui 1 e 0, aqui nós vamos ter o valor de 1/4. 1/4 vezes k sobre 12, nós vamos ter que a massa é k sobre 48. Então, nós já encontramos a massa. O que a gente precisa agora? A gente precisa encontrar as coordenadas do centro de massa. A gente precisa dos momentos em relação a x, xy, em relação a yz e em relação a xz. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos calcular integrais. A região vai mudar? Não, a região é a mesma. O que muda é a função que a gente vai integrar. Com isso, acompanhe no quadro como que a gente faz esses momentos. Então, o primeiro momento em relação a yz é a integral tripla da região E da função x vezes a densidade. A região é a mesma e aqui nós temos então a função xkz. Resolvendo essa integral, utilizando todas as técnicas, né, para o cálculo de resolução de integrais, nós vamos chegar no resultado de k sobre 480. O processo vai ser análogo para o outro momento, só que agora o momento em relação a xz. O momento em relação a xz, a diferença vai ser que a função é y vezes kz. Usando as propriedades, usando todas as técnicas de integração, nós vamos chegar que a integral é k sobre 240. Nós temos ainda mais um momento, m de xy. Qual que é a função? A função agora é z vezes a densidade. Usando as técnicas e tudo mais, nós vamos encontrar o valor de k sobre 120. Encontramos os momentos e temos a massa. Com isso, então, a gente consegue agora determinar as coordenadas do centro de massa. x barra, y barra e z barra. Nós vamos dividir o momento, yz, pela massa. Quando a gente faz isso, a gente vai obter a coordenada 1/10. No y barra, o momento xz pela massa, 1/5. E o z barra, o momento xy pela massa, 2/5. Então, o nosso centro de massa, ele está localizado em quais coordenadas? 1/10, 1/5 e 2/5. O que falta? O cálculo do volume. Para calcular o volume, o que vai mudar agora? É a função a ser integrada. A função a ser integrada aqui, nesse caso, é 1. A região muda? Não, a região é a mesma. Então, quando eu vou integrar essa função, nós vamos obter aqui, nessa região, nós vamos obter o resultado de 1 sobre 12. Então, a gente primeiro integra em relação a z, então a gente vai substituir esse valor. Essa função a gente integra em relação a x. Quando a gente substitui os valores, nós vamos ter esse resultado. E essa função a gente integra em relação a y, obtendo esse resultado. O que difere, né? O que é importante
a gente se atentar quando a gente estiver trabalhando com o centro de massa, com o volume. Qual a região que eu estou integrando. Então, avaliar qual é essa região é muito importante. Uma dica é, você primeiro avalia uma variável em 3 dimensões e depois você avalia as demais variáveis em 2 dimensões. Aí você consegue analisar qual que é a variação de cada uma das variáveis. E quando eu tenho variáveis variando, né, com limites de função, como foi o nosso caso aqui, nós temos que avaliar ainda qual que é a melhor ordem para a gente montar a nossa integral. E com isso, a gente finaliza a nossa terceira situação-problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Antes da gente iniciar a nossa quarta situação-problema, eu gostaria de retomar algo que eu falei ao longo de toda a nossa aula. Os conteúdos que vocês viram, os conceitos que vocês viram nas disciplinas anteriores, eles vão ser imprescindíveis nas nossas aulas de cálculo diferencial. Então, é importante que você relembre como que é o cálculo de uma integral, como que eu calculo integrais básicas, qual é o método da substituição, qual que é o método da integração por partes, tudo que você viu lá no cálculo diferencial integral 2, é muito importante que você relembre esses conceitos, porque sem eles vai ser complicado você acompanhar toda a aula. Então é importante que você relembre esses conceitos, faça a pré-aula, faça a pós-aula, venha, né, com todos esses conceitos frescos na sua memória para que a gente continue, para que a gente, né, veja novos conceitos. Porque, como eu falei, esses conceitos são extensão das aulas anteriores, das disciplinas anteriores. Então, o que a gente faz é só estender. Então, a gente usa aquilo que vocês já sabem. Dito isso, vamos para a nossa quarta situação-problema. Continuando com a reforma do Congresso Nacional, a última tarefa será fazer uma pintura nova em algumas regiões das cúpulas, o que requer conhecer a área para determinar o gasto com tinta. Vale lembrar que ambas as cúpulas se assemelham a um paraboloide. Imagine que o trabalho de pintura ele terá início em uma superfície cuja representação algébrica é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E o z ele varia entre 0 e 4, pertencente ao paraboloide e previamente determinada pela sua equipe, sendo todas medidas em metros. Qual que é a representação desse paraboloide, né? É essa representação aqui, ó, que a gente utilizou, a gente fez essa representação utilizando um software, né? Então, para você determinar a área dessa superfície e calcular o volume de tinta que será utilizado, considerando que o rendimento seja de 0,09 litros por metro quadrado. Como, então, você vai resolver esse problema? Esse problema, então, o objetivo dessa tarefa é justamente fazer o cálculo de áreas. Como que a gente vai fazer esse cálculo de áreas, sendo que a gente tem essa superfície? Para isso, é necessário que a gente parametrize a superfície. Como que a gente faz essa parametrização? Acompanhe no quadro. Então, uma superfície parametrizada em R3 é uma aplicação de D que está contido no R2, que se somente até o R3. O que a gente vai fazer? A gente vai reescrever as variáveis x, y, z em função de U e de V. É isso que nós vamos fazer. Feito essa parametrização, como que a gente calcula a área, né, dessa região parametrizada? Então, nós temos a superfície S e nós temos vetores tangentes. Quem são esses vetores tangentes? Esses vetores tangentes são as derivadas parciais de x em relação a u, de y em relação a u e de z em relação a u. Lembre-se que x, y, z a gente vai escrever, né, em função de u e v. Então, nós vamos derivar cada uma dessas componentes em relação a u. E o próximo vetor tangente, ele vai ser as derivadas parciais, só que agora em relação a v.
Por que a gente precisa disso? Para a gente calcular essa área da superfície, nós vamos precisar calcular uma integral dupla de uma região D, né, do produto vetorial desses dois vetores aqui, o x e o u, na realidade do módulo do produto vetorial. Produto vetorial é algo que vocês viram em geometria analítica e álgebra vetorial. Então, se você não se lembra como que realiza esse cálculo do produto vetorial, sugiro que você retome as suas anotações dessa disciplina. Então, fazendo esse produto vetorial entre x dos vetores tangentes e calculando o módulo. Quando a gente calcula esse módulo, a gente pode associar esse módulo, né, à área da superfície desse paralelogramo que nós temos aqui representado. E quando esse paralelogramo é infinitamente pequeno, nós vamos calcular essa área através da integral dupla. Então, para eu calcular a área de uma superfície, o que você precisa? Você precisa dos vetores tangentes, x, xu e xv, que são as derivadas parciais de cada uma das componentes, primeiro em relação a u e depois em relação a v. Precisa calcular o produto vetorial e, por fim, o módulo do produto vetorial. E aí, calcular a área calcular a integral dupla dessa região. Pensando nisso, vamos então determinar a área da nossa superfície. A nossa superfície é z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, com z variando de 0 a 4. Primeiro, nós vamos parametrizar essa superfície. Lembre-se, a parametrização eu vou colocar x, y e z em função de u e v. Então, a parametrização nós vamos ter que x é igual a u, y é igual a v e z é igual ao u quadrado mais v quadrado. O que nós fazemos depois? Calculamos os vetores tangentes. Quem são os vetores tangentes? A derivada parcial dessas variáveis em relação a u e a derivada parcial dessas variáveis em relação a v. Então, vamos lá. Derivada parcial em relação a x de u é 1, porque o 1 está aqui. Derivada parcial de y em relação a u. Não temos, porque aqui a gente só tem v. V é uma constante, se a gente está derivando, né, em relação a u. Então, v é constante, derivada 0. Derivada parcial de z em relação a u. O 2 tomba, então nós vamos ter 2u, 2 menos 1, 1. Derivada de v é 0, porque v é uma constante. Então, o primeiro vetor tangente nós já temos 1, 0 e 2u. Agora, a gente precisa encontrar o outro vetor tangente. Que vetor tangente é esse? As derivadas parciais agora, só que em relação a v. Então, fazendo isso, derivando x em relação a v, nós vamos ter 0, porque ele só está em função de u. Então, derivada 0. Derivada parcial de y em relação a v, nós vamos ter aqui 1. Derivada de z em relação a v, u é 0, então aqui 2v. Então, nós temos esses dois vetores tangentes. O que a gente precisa fazer depois? A gente precisa fazer o produto vetorial. O produto vetorial, o que é? É como se a gente fosse calcular um determinante. Então, nós vamos calcular um determinante cuja primeira linha do meu determinante são os vetores da base canônica I, J, K. A segunda linha é o nosso vetor tangente em relação a U aqui. E a terceira linha é em relação a V. Como resolver esse determinante? Você pode aplicar os métodos, né, que você aprendeu para resolver determinantes 3×3. Pode aplicar, por exemplo, a regra de Sarri. Se você aplicando essa regra, nós vamos encontrar esse valor do determinante. Então, o produto vetorial é menos 2, menos 2v e 1. Acabou por aqui? Não, a gente precisa calcular o módulo do produto vetorial. E esse módulo é a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado, da soma de cada uma das componentes ao quadrado. Então, raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, raiz quadrada da segunda componente ao quadrado e raiz quadrada da primeira componente ao quadrado. Quando a gente faz esses quadrados, nós vamos ter o quê? 4u ao quadrado mais 4v ao quadrado mais 1. A área é isso? Não, a área é a integral dupla desse módulo do produto vetorial. Então, a área, ela vai ser dada por essa expressão. O que a gente precisa encontrar? Qual que é a região de integração? Para a gente encontrar essa região de integração, nós vamos ter que avaliar qual que era a nossa região. Então, ó, nós temos aqui a representação gráfica, né, da região que a gente quer calcular. A área, e se a gente transformar isso para 2 dimensões, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um círculo.
né, um círculo que a gente pode representá-lo como U ao quadrado mais V ao quadrado igual a 4. Isso é uma circunferência de raio 2. Então, o raio nosso está variando de quanto a quanto? De 0 a 2. Por que θ? Porque aqui a gente vai usar coordenadas polares. Lembre-se que quando a gente tem regiões circulares, é comum que a gente utilize coordenadas polares para resolver, né, esse tipo de integral. E quando a gente está trabalhando com coordenadas polares, o raio varia e o ângulo varia. O nosso raio está variando de 0 a 2 e o nosso ângulo está variando de 0 a 2π. Então, a gente determinou a região, os limites de integração. Agora, a gente precisa transformar também a nossa função. A nossa função era U ao quadrado mais V ao quadrado, certo? Só que U, a gente vai usar R cosseno θ e V, R seno θ. Lembre-se lá das relações entre coordenadas retangulares e coordenadas polares. Então, fazendo essa substituição, nós vamos ter aqui que 4U ao quadrado mais 4V ao quadrado mais 1 vai ser igual a quanto? A 4R ao quadrado mais 1. Assim, a gente pode, então, substituir esse valor que está dentro da nossa nosso radical por 4R ao quadrado mais 1. Lembrando que essa função aqui é o produto vetorial de XU vezes XV. É o módulo do produto vetorial, né? Esse valor que está ali dentro. Com isso, a gente já consegue montar a nossa integral. Então, nós tínhamos a integral sobre a região D dessa função. O que nós fizemos? Fizemos uma mudança de coordenadas. Agora, a gente mudou de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Quando a gente faz essa mudança, é preciso que a gente coloque um resultado da transformação. E esse resultado é esse Rzinho aqui, ó. Esse R é o resultado do jacobiano. Quando a gente transforma de uma coordenada para outra, a gente calcula esse jacobiano. E o que esse jacobiano ele faz? Ele garante a equivalência entre essas duas coordenadas. Então, não basta simplesmente a gente mudar as coordenadas. A gente tem que colocar esse acréscimo aqui. Para resolver essa integral aqui, né, em relação a dr, que é essa em vermelho, nós vamos precisar utilizar o método da substituição. Então, utilizando o método da substituição, nós vamos ter esse resultado. Aplicados no ponto 0 e 2, né, a gente vai ter como resultado isso daqui, ó, 17 vezes raiz de 17 menos 1, dividido por 12, integral aqui de 1 dθ. Por que a gente tirou esse resultado para fora da integral? Observe que quando a gente substituir, nós vamos ter um valor constante. Por ser constante, a gente pode multiplicar a constante pelo resultado da integral. Integral de 1 vai ser θ, substituído no 0 em 2π, 2π. Então, a gente multiplica esse valor, fazendo essa simplificação aqui, nós vamos ter esse resultado vezes π. Considerando π 3,14, nós vamos obter um resultado aproximado de 36,18 metros quadrados. E aí ele pediu qual que é o rendimento da tinta, que é de 0,09 litros por metros quadrados. Ele pediu, na realidade, a quantidade de tinta, né, que será necessária. A gente tem que o volume de tinta vai ser a área vezes o rendimento. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 3,26 litros. Então, essa é a quantidade de tinta necessária para pintar a superfície. Então, quando a gente trabalha com área de superfície, a gente faz uma parametrização, né? A gente sai do R3 e vai para o R2. Seguindo esses passos, a gente consegue essa área de superfície. E com isso, a gente finaliza a nossa última situação problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Nas nossas 4 situações problemas, nós falamos de algumas aplicações
das integrais triplas, né? Calculamos volume, centro de massa, você deve ficar atento quando for, né, determinar os limites de integração, você deve avaliar muito bem a região, avaliar a ordem de integração, porque esses pequenos detalhes podem fazer com que você erre lá no final o seu resultado. E algumas outras situações, a gente pode analisar outras situações, né, diante de tudo a que a gente viu. Eu trouxe a seguinte situação para a gente analisar. Aqui a gente tem uma representação de um plano, né, muito parecido com o que a gente resolveu lá na situação problema 2, né? Então, a gente tem esse plano aqui, ó, 2x mais y mais z igual a 4, né? Esse é um plano que tem essa representação. Para a gente calcular o volume desse tetraedro, que é limitado por esses planos e pelo plano de equação, o que a gente precisa fazer primeiro? Avaliar a variação de z no 3D, então a gente vai avaliar qual que é a variação do z, e depois a gente avalia em xy. Quando a gente faz essa avaliação, nós vamos encontrar esses limites de integração, ó. O z está variando de quanto a quanto? De 0 a 4 menos 2x menos y. O y está variando de 0 a 4 menos 2x. E o x está variando de 0 a 2. Como que a gente resolve essa integral? Primeiro resolve em relação a z, depois resolve em relação a y e, por fim, resolve em relação a x. Quando a gente faz isso, a gente vai obter o resultado de 16/3, que é aproximadamente 5,33 unidades de volume, né? O que é importante quando você tem essas situações? Avaliar a região de integração, né? Eu falei isso em vários momentos da nossa aula e isso é muito importante. Você precisa determinar a região de integração corretamente, porque isso vai refletir no resultado da sua integral, do seu volume, do seu centro de massa, o problema que você estiver resolvendo. Então, primeiro a gente avalia em 3D, em 3 dimensões, depois a gente vem e avalia as outras duas variáveis em 2 dimensões e a gente determina os limites de integração. E agora, né, chegou o momento. Se você tem qualquer dúvida do que eu falei até o momento da nossa aula, né, mande essa dúvida tanto pelas mediações via Skype quanto pelo chat, que daqui a pouco eu retorno para a gente responder a essas dúvidas.
Bom, uma das dúvidas que surgiram foi lá na situação problema 3, né? De onde surgiu aquela densidade Kz? Aquela densidade Kz, ela consta no enunciado da situação problema. Aqui eu não trouxe no enunciado, mas se você for lá no livro didático seu, na página 33, no início da unidade 1.3, você vai encontrar lá que a função densidade, ela é igual a Kz. Então, essa informação não surgiu do nada, ela consta ali no enunciado do exercício. E com isso, eu vou voltar a reforçar uma coisa que vai ser imprescindível para vocês durante essa disciplina. Como vocês viram, é um pouco corrido a aula. Mas por quê? Porque a gente tem uma quantidade de conteúdos muito grandes para ser passado para vocês e é necessário que vocês façam a pré-aula e a pós-aula. Isso é imprescindível. É preciso que vocês venham para a sala de aula já com os slides lidos, com as anotações nos slides, e aqui vai ser um momento para vocês tirarem dúvida de que vocês não entenderam, para tentar explicar melhor aquilo, né? Para eu explicar melhor aquilo que está ali nos slides com mais explicação. Então, nessa disciplina, vocês vão ter que estudar todos os dias, né? Como em qualquer outra disciplina. É importante que você não deixe lá para o dia da prova, eu vou estudar uma semana antes da prova que vai dar tudo certo. Não, nessa disciplina não vai dar tudo certo. É preciso que você faça a pré-aula, estude com antecedência das nossas aulas, faça anotações, venha para a nossa teleaula com as dúvidas, né? Que aqui eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir para você, para deixar mais claro para você como que você realiza todos os cálculos, como que você interpreta todas as situações, né? Uma dica é que vocês vejam as aulas de fixação, essas aulas em breve estarão disponíveis para todos vocês, de cálculo diferencial integral 3. Tem aulas de exercício, então vejam essas aulas. Assim que essas aulas estiverem disponíveis, eu aviso para vocês que estão disponíveis, elas serão em breve. E as integrais que eu não consegui resolver passo a passo, eu vou postar no fórum para vocês. Em breve, essas integrais, o passo a passo, já vai estar no fórum. Eu não entendi essa integral, professora, como que eu faço? Você manda ali no fórum que eu vou lhe ajudar, que eu vou responder as suas dúvidas. Então, para a próxima aula, venham com os slides lidos, venham com o material todo estudado, com as anotações, com as dúvidas, né? Que será de muito bom proveito para vocês. E até a nossa próxima aula.